Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Helbi Silva e sejam todos e todas bem-vindos mais uma vez ao canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. Antes de tudo, gostaria de dizer, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Já deixa o like nesse vídeo e comenta lá embaixo as suas dúvidas, se você quer acrescentar mais alguma questão em relação à aula e tudo mais, tá? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, não deixe de curtir, não deixe de comentar, ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo que for postado, tá? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o primeiro grupo funcional e um dos maiores grupos funcionais que a gente pode falar em relação à química orgânica. É o grupo dos hidrocarbonetos, tá? Esse grupo é muito importante e é muito bacana de ser estudado. Então, antes de tudo, a gente pede para soltar a vinheta. Vamos lá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre química orgânica. E mais especificamente, a gente vai trabalhar o primeiro grupo de compostos orgânicos e o mais simples, digamos assim, mas também um grupo que contém uma infinidade de compostos com diversas características. Esse grupo é o grupo dos hidrocarbonetos. Só que para lembrar um pouquinho, a gente vem apresentar as funções orgânicas. Vocês lembram o que são as funções orgânicas? As funções orgânicas são esses grupos, tá, que apresentam dentro dos seus compostos a mesma característica, ou seja, o mesmo grupo funcional. Existem dentro dos compostos orgânicos diversos grupos funcionais, diversas funções orgânicas. As principais são os hidrocarbonetos, os álcools, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os éteres, os ésteres, as aminas, as amidas e os anidridos. Entendendo esses principais grupos funcionais, a gente consegue entender, diversos compostos orgânicos, principalmente as biomoléculas, os compostos que estão presentes nos organismos vivos, que são de extrema importância para nosso bem-estar, para a nossa saúde. Mas como eu já falei para vocês, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos. Como é que esses hidrocarbonetos se formam, como é que eles são classificados e tudo mais. Os hidrocarbonetos, como o nome já diz, hidro vem de hidrogênio, carboneto tem aquela característica de ser do carbono. Então, os hidrocarbonetos, ele é o grupo de compostos, tá, carbônicos constituídos apenas por carbono e hidrogênio. Como eu falei para vocês, esse é o grupo mais simples, mais básico, pois ele apresenta apenas carbono e hidrogênio na sua constituição, tá? Quais são as principais características desses compostos orgânicos hidrocarbonetos? Eles são os compostos orgânicos mais simples, tá? Que apresentam a menor diversidade na sua constituição de elementos químicos. São, no geral, apolares, tá? Por apresentarem apenas carbono e hidrogênio na sua constituição. Então, a maior parte dos compostos apolares que a gente conhece hoje, que são aqueles compostos que não dissolvem em água, eles são hidrocarbonetos, tá? A maior parte. E são os principais derivados do petróleo, tá? A gente tem que parar para pensar que o petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. E dentro desse petróleo, eu tenho uma quantidade gigantesca de moléculas de diversos formatos e diversas composições. Porém, o que é que o ser humano faz? O ser humano retira o petróleo e separa essas frações diferenciadas. Então, o petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, que são essas moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio. Ele tem a origem da decomposição da matéria orgânica, tá? Em condições bem específicas. E essa matéria orgânica são principalmente o plâncton, que são esses animais microscópicos em suspensão nas águas. E essa decomposição é causada pela ação de bactérias em meios com baixo teor de oxigênio, tá? Essa formação de petróleo, ela pode se dar, tanto em ambientes no mar, tá? Que a gente chama de offshore, e tanto no continente, na terra, tá? E aí, o petróleo ele tem essa característica, tá? De ser esse líquido altamente viscoso, de coloração escura, preta, tá? E ele é retirado a partir
desses processos, né, que a gente já tem noção por essas empresas. Aqui no Brasil, a principal empresa, né, que atua nesse processo de extração e refino do petróleo é a Petrobras, tá? Regida pela Associação Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, tá? Então, ó, na constituição do petróleo, eu tenho a maior concentração, o maior percentual é de carbono, tá? Até 86,8%. Eu tenho também um percentual elevadíssimo de hidrogênio, 14%. E eu tenho alguns percentuais residuais de enxofre, nitrogênio, oxigênio e alguns metais que são encontrados nessas regiões, tá? E a presença desses outros compostos, principalmente compostos de enxofre, nitrogênio e compostos metálicos, é o que dão essa característica tão tóxica a alguns compostos derivados do petróleo, tá? E aí, ó, o ser humano foi lá, fez a sua plataforma, foi lá, perfurou, tá, o poço do petróleo, retirou esse petróleo. Esse petróleo sai como um óleo bruto, um óleo cru, tá? Extremamente apolar, é por isso que quando tem derramamento desse óleo, ele fica na superfície, ele não se mistura com a água, tá? E após esse processo de extração, a gente vai para o processo de refino, tá? O processo de refino se dá a partir da destilação fracionada do petróleo. A destilação fracionada ocorre da seguinte forma: esse petróleo é aquecido, tá, a uma temperatura de 600 graus Celsius. Quando esse petróleo é aquecido a essa temperatura, ele passa para o estado de vapor, o estado gasoso. E aí, ó, ele entra numa coluna de destilação. À medida que eu vou subindo nessa coluna de destilação, a temperatura ela vai ser mais baixa, tá? Então, quanto mais baixa a temperatura, né, eu vou conseguir retirar os materiais mais voláteis. É por isso que lá no topo da coluna eu retiro o gás natural. Então, perceba que diferentes temperaturas, né, em diferentes condições aqui dentro dessa coluna de destilação vão me dar diferentes frações do petróleo. E a partir desse processo a gente consegue refinar o petróleo. E aí, ó, eu posso ter produtos como o gás liquefeito de petróleo, tá? Eu posso ter a nafta, eu posso ter a gasolina, querosene, o diesel, óleos lubrificantes, alguns óleos, né, que são utilizados para alimentação, né, de indústrias e de barcos, e o resíduo, né, que é também chamado de alcatrão. Esse resíduo é a parte que não consegue ficar ou na forma líquida, na forma de óleo ou na forma gasosa, e fica na forma sólida, tá? Vale ressaltar o seguinte, que o resíduo ele pode passar por um processo de craqueamento, tá? Que nesse processo de craqueamento eu não vou utilizar apenas a destilação fracionada normal, eu vou adicionar um reagente químico. Esse reagente químico vai auxiliar na quebra dessas moléculas grandes de petróleo, transformando-as em moléculas pequenas, e aí eu consigo retirar frações menores, né? Frações gasosas e líquidas, como querosene, gasolina e tudo mais, tá? Então, ó, eu tenho aí o processo de extração, extrair o petróleo, o processo de destilação e o processo de refino desse petróleo, tá? Após essa extração desse petróleo, tudinho, essa produção desses materiais, a gente tem, né, alguns produtos que são muito interessantes para o nosso cotidiano. Dentre esses produtos eu vou ressaltar 3. O primeiro é o gás natural, tá? Que é também chamado gás liquefeito de petróleo, que é esse gás que é retirado e aí ele é pressurizado e passa do estado gasoso para o estado líquido. Ele liquefaz. E esse gás liquefeito de petróleo, ele é formado por uma alta concentração de hidrocarbonetos que contém de 1 até 4 carbonos, que são o metano, o etano, o propano e o butano, tá? E existem também outros hidrocarbonetos, como o eteno, o etino, tá? Então, ó, produzidos esses compostos, esse gás liquefeito, ele pode ser utilizado para em botijões, tá? Esses botijões de gás aí que a gente utiliza,
que geralmente vem butano e propano. E também o metano, né, em altas concentrações, ele pode ser utilizado como combustível em automóveis, né, o gás natural. Se eu tenho essa outra fração de 5 a 9 carbonos, né, só que apresentam alta concentração desses aromáticos, tá, que são o tolueno, o hemixileno e o cumeno, eu tenho a nafta. A nafta, ela é utilizada como solvente, então ela é utilizada para dissolver algumas substâncias, principalmente na indústria. E se eu tenho a outra fração, que eu tenho compostos que têm mais ligações simples, de 5 a 10 carbonos, principalmente o isooctano, né, que é um composto que tem 8 carbonos ligados nessa estrutura aqui. Eu tenho a produção da gasolina, tá? A gasolina, no estado líquido, a gente sabe que é o principal combustível para automóveis utilizados atualmente, né? A gasolina, ela compete com o etanol, né, que é um biocombustível, mas, querendo ou não, é o principal combustível utilizado atualmente. Existem também outras frações, né, como diesel, querosene. O diesel que é utilizado para tratores, caminhões, né, automóveis maiores, e querosene que é utilizado para aviões e tudo mais, que também são derivados do petróleo, tá? Então, ó, quando o petróleo ele vem, sai aquele óleo cru, ele sai com essa concentração gigantesca de hidrocarbonetos que vão sendo separados a partir dos processos industriais, tá? Então, ó, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões ambientais relativas ao petróleo. A minha primeira pergunta é a seguinte: para você, qual o principal problema relacionado ao uso desordenado do petróleo pelos países? Qual o principal problema? Pause esse vídeo aí e pense um pouquinho, né? Para você, qual o principal problema? Você pode ter elencado o seguinte, ó. O principal problema é que ele é um combustível não renovável. Por ser um combustível não renovável, né? Não renovável por quê? Porque ele demora milhares e milhares de anos para ser produzido, tá? E como a gente consome aos montes, né? O ser humano consome aos montes, a produção versus o consumo não é bem equilibrada. Então, por ser um combustível não renovável, ele é uma fonte esgotável, né? E o uso desordenado pode trazer esse problema em relação à utilização desse petróleo. Você pode também ter elencado a questão de ser um poluente na queima. Quando você queima os derivados do petróleo, além de produzir uma quantidade muito elevada de compostos de carbono, né, que é o CO2 ou monóxido ou dióxido de carbono, você também você lembra que tem um percentual, né, de compostos de enxofre e nitrogênio que você pode produzir esses óxidos, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio, né? Esses óxidos de enxofre e óxido de nitrogênio são os responsáveis pela chuva ácida, tá? Quando eles entram lá na atmosfera e entram em contato com a água, eles produzem ácido sulfídrico, né? Ácido sulfuroso e ácido nítrico, e ácido podendo ser produzido até ácido sulfúrico, tá? Em poucas quantidades, fazendo com que a chuva que cai, a chuva que precipita, seja uma chuva ácida, tá? Então, esse também é um problema muito grande em relação à utilização desses compostos derivados do petróleo. A questão do efeito estufa e aquecimento global, a alta concentração de gases do efeito estufa, principalmente CO2, sendo dissipado para a atmosfera pela utilização desses combustíveis. E vale ressaltar o seguinte: esses gases eles são dissipados para a atmosfera e não existe nenhum outro mecanismo que retire esses gases da atmosfera quando eu utilizo esses compostos derivados do petróleo, né? Então tem essa questão. E você pode ter elencado também a questão econômica, né? Que você sabe que petróleo é uma das principais fontes de economia que move o mundo atualmente. Então, para se retirar o petróleo dessa base econômica, para se pensar em outras estratégias menos poluentes, né, menos degradativas para o meio ambiente, é muito complicado, né? Existem até diversas questões culturais, né, e questões que eu posso dizer políticas relacionadas a isso, né? Até guerras. Então,
existem algumas questões ambientais que são relativas a essa utilização do petróleo. E é por isso que se pensa em estratégias para trocar, né, essa utilização desses derivados do petróleo, tá, para a produção de novos materiais, né? E aí pensa-se nos biocombustíveis, né? A utilização de etanol de segunda geração, enfim, outros biocombustíveis para que eu consiga tentar ter dar uma amenizada, né, nesse uso desordenado do petróleo pelos países, tá? Mas ainda é bem complicado, ainda é algo a se estruturar, né, na sociedade. E aí, continuando, os hidrocarbonetos, como derivados do petróleo, tá? Eles são também classificados. Então, eu tenho lá a primeira classe, primeira função orgânica, são os hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, eles podem ser classificados, tá? A primeira classificação que eles podem se enquadrar é como alcanos, alcenos, alcadienos ou alcinos, tá? Os alcanos, também chamados de parafinas, são os hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam apenas ligações simples, tá? Então, todo hidrocarboneto que apresenta apenas ligações simples, eles são chamados de alcanos ou parafinas, tá? Esses alcanos, eles são os compostos orgânicos mais apolares, porque eles têm basicamente apenas carbono e hidrogênio ligados por ligação simples, então é um negócio bem bruto, né? Você não tem um momento de polo ali, por isso que eles são os mais apolares. E eles têm, né, a fórmula mínima CnH2n mais 2. O que isso quer dizer? Que todos os alcanos eles vão apresentar a fórmula molecular CnH2n mais 2. Um exemplo é aqui, ó, o isooctano, que a gente trabalhou ali, ó. N vai ser a quantidade de carbono. Então a gente observa, o octano tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, N é igual a 8. Se N é igual a 8, H vai ser 2 vezes N. Então, 2 vezes 8 dá 16, mais 2 igual a 18. Então, a fórmula molecular do isooctano é C8H18. A gente pode confirmar contando, ó. 3 aqui, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 hidrogênios, tá? Mesma coisa para essa outra substância aqui, ó. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? Isso aqui não é o isooctano, mas é um composto que tem também 8 carbonos. Então, se é C8 e só tem ligação simples, é um alcano, o H vai ser 2N mais 2, H18, tá? E aí, você consegue ver a fórmula mínima a partir da descrição de se for alcano, tá? E é muito mais simples para você encontrar até a quantidade de hidrogênio, tá? Você olha apenas para essa fórmula, conta a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênio vai ser relativa a 2 vezes a quantidade de carbono mais 2. O próximo grupo são os alcenos, tá? Também chamado de alquenos ou olefinas. Qual a principal característica dos alcenos? Eles são hidrocarbonetos também de cadeia aberta que apresentam apenas uma ligação dupla, tá? Então, se eu tenho uma ligação dupla, tá? Eu tenho o que a gente chama de alceno ou alqueno, tá? Que a gente tem um exemplo do propeno, do penteno, do hexeno e tudo mais. Qual a fórmula mínima do alceno? CnH2n. Isso quer dizer que N é a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da quantidade de carbono. Aqui nesse caso eu tenho 2 carbonos, então C2. Quantos hidrogênios eu tenho? O dobro, C2H4. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 carbonos, o número de hidrogênio vai ser o dobro, H14. Porque eu tenho uma ligação dupla. Eu tenho o que a gente chama de alceno, tá? Tranquilex. A próxima classificação é como alcino ou alquino, tá? Os alcinos,
Assim como os alcenos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, porém ele apresenta uma ligação tripla, tá? Como eles apresentam uma ligação tripla, a fórmula mínima vai ser CN, a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da quantidade de carbono menos 2, tá? Então, para esse caso eu tenho 2 carbonos, C2, o dobro da quantidade de carbonos é 4 menos 2, 2. Então, H2, 2 hidrogênios. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, C3. O dobro da quantidade de carbono, 6 menos 2, 4. Tá? Se a gente for utilizar aqui, esse exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá? Então, C4. A quantidade de hidrogênio vai ser o dobro, 8 menos 2, 6. Então, C4H6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? E, por fim, os alcadienos. Os alcadienos, eles são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, porém, ao invés de ser alceno, por apresentar apenas uma dupla, ele é alcadieno, quer dizer que apresenta 2 duplas. Esse di quer dizer 2. Então, se ele apresenta 2 duplas, ele tem a mesma fórmula molecular dos alcinos, tá? Então, o número de hidrogênio vai ser o dobro do número de carbono menos 2. Aqui, para esse caso, eu tenho o carbono fazendo 2 duplas. Quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, C4. Quantos hidrogênios? O dobro, 8 menos 2, 6, H6. Tranquilo? Mesma coisa aqui, Tenho 2 duplas aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? Então, vai ser o dobro, 16 menos 2, 14, tá? Então, essa vai ser a fórmula molecular dos alcadienos, ok? Deu para entender essa primeira classificação? A próxima classificação é com as cadeias fechadas, tá? Eu posso ter os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos. Quando eu tenho os ciclanos, também chamados de cicloalcanos, eu tenho hidrocarbonetos de cadeia fechada. Se alcano é cadeia aberta, cicloalcano é cadeia fechada. Esses cicloalcanos apresentam apenas ligações simples, tá? E aqui a gente tem um exemplo, Aqui eu tenho a cadeia fechada, 3 carbonos, tá? A fórmula C3H6, beleza? Porque a fórmula mínima é CnH2n. Mesma coisa aqui, Aqui é o ciclo propano, aqui é o ciclo butano. Se eu tenho um alcano chamado propano, o fechado dele, o cicloalcano, vai ser ciclopropano. Se eu tenho um alceno chamado um alcano chamado butano, o cicloalcano vai ser ciclobutano e assim sucessivamente, tá? E a fórmula mínima vai ser CnH2n. Para esse aqui, vamos fazer qual seria a fórmula mínima? Qual seria a fórmula molecular? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Então, eu tenho C12. Qual a quantidade de hidrogênios? 2 vezes 12. Então, C12H24, tá? Essa é a fórmula molecular do ciclo dodecano. Beleza? Continuando, a gente tem os cicloalcenos, também chamados cicloalquenos, né? Que são quando eu tenho cadeia fechada que apresentam duplas ligações, tá? Se eu tenho apenas uma dupla, eu tenho cicloalceno. Se eu tenho 2 duplas, eu tenho cicloalcadieno, tá? Porém, para o cicloalceno, a fórmula mínima é CnH2n-2, igual ao lá do alcino e do alcadieno. Então, para o ciclobuteno, eu tenho C4H6, porque eu tenho 4 carbonos, o dobro é 8 menos 2, 6, e assim sucessivamente. Para o ciclopropeno, qual é a fórmula molecular? Eu tenho 1, 2, 3, então vai ser C3,
O H vai ser o dobro menos 2. H, o dobro é 6 menos 2, 4. Tranquilo? E para finalizar, a gente tem os compostos aromáticos, que como eu já falei para vocês, os compostos aromáticos eles apresentam um anel benzênico, ou seja, eles têm um benzeno, tá? Mas o que eu quero dizer por aromático? Aromáticos são todos esses hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam a ressonância entre duplas ligações, ou seja, eles apresentam duplas ligações alternadas. E aqui, ó, é o caso do benzeno, tá? O benzeno ele pode ser apresentado dessa forma e pode ser apresentado dessa forma. Perceba que a dupla que estava aqui passou para cá, a que estava aqui passou para cá e a que estava aqui passou para cá, formando esse composto. E eles ficam nesse equilíbrio, tá? A dupla se apresenta de uma forma, a dupla volta para se apresentar de outra forma e assim tudo mais. Esse processo de ficar indo e voltando é chamado de ressonância. E para não precisar ficar apresentando sempre das duas formas, a gente apresenta dessa forma com o ciclo no meio, com o círculo no meio, tá? Essa é a forma mais correta de apresentar o benzeno. E aí, ó, a partir do benzeno eu posso ter, se eu ligo aqui um grupo de CH3, eu posso ter o tolueno no benzeno. Se eu ligo aqui um grupo CH3 aqui, um CH3 aqui, um M-xileno. Se eu ligo aqui esse isopropano, né, que é esse grupo aqui de cima, forma o cumeno, tá? E os principais aromáticos são o benzeno, o naftaleno, que eu tenho 2 grupos de benzeno, o antraceno, que eu tenho 3 grupos de benzeno, e o fenantreno, que eu tenho também 3 grupos de benzeno, tá? Então, esses são os compostos aromáticos, tá? Esses aromáticos, eles são muito importantes. Por quê? Porque por apresentar esse equilíbrio de ficar indo e voltando, esses aromáticos, eles quase não reagem. Eles são compostos altamente estáveis. E por serem altamente estáveis, quando eles reagem é de uma forma muito bruta. Por isso que o benzeno, além dele ser um composto muito importante, utilizado como solvente, né? Ele está presente em diversas biomoléculas. Ele também é altamente tóxico, tá? Quando ele reage de alguma forma, quebra uma dessas ligações, ele produz uma reação muito desfavorável, né? E se for no corpo do ser humano, causa um dano muito grande, tá? Mas ele é muito estável. E aí, ó, essa organização aqui nos dá uma classificação muito bacana, porque, ó, os hidrocarbonetos, se eles forem alifáticos, tá? Eles não tiverem essa ressonância, eles podem apresentar cadeia aberta ou cadeia fechada. Se eles não forem alifáticos, eles são aromáticos, eles têm a ressonância, o anel benzeno. Se eles forem de cadeia aberta, eles são os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, tá? Que faltou aqui. E se eles forem de cadeias fechadas, eles são os cicloalcanos ou cicloalcenos, tá? Cicloalcanos, apenas ligações simples, cicloalcenos, ligação dupla. Ok? Essas foram as referências utilizadas, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário ou falar comigo no privado, tá? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso. Na nossa próxima aula, falaremos um pouquinho de como é dada a nomenclatura desses hidrocarbonetos, tá? Então, ó, um beijo no coração e muito obrigado. E é nóis. Falou, seus arretados. Valeu!